Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde. Aqui é o professor Lucas. Vamos dar seguimento à nossa disciplina de processo constitucional com essa aula muito legal que é o mandado de segurança, remédios constitucionais e esse remédio tão importante que é o mandado de segurança. Confesso que eu tenho um pouco de admiração por conta desse remédio. Foi uma das minhas primeiras ações que eu ingressei como advogado em 2015 e é uma ação muito importante, é uma ação de grande valia, de grande defesa, tanto de forma individual quanto de forma coletiva. Não é um remédio muito complicado de impetrar, mas é preciso que tenhamos bastante atenção na sua modalidade, na sua competência, na sua tempestividade, no que é o direito líquido e certo, se há ou não a possibilidade de dilação probatória nesse processo. E já adianto que é um processo extremamente célere, tá? Pela Constituição, só o HC, o habeas corpus, será julgado mais rápido do que o mandado de segurança. Então, preste atenção na importância desse remédio constitucional. Beleza? Então, vamos lá para a nossa aula 10, Remédios Constitucionais 2, que é o mandado de segurança. Pessoal, uma breve evolução histórica a respeito desse remédio. Ele foi introduzido no nosso ordenamento jurídico em 1934, fruto da evolução da doutrina brasileira do habeas corpus, com inspiração no recurso de amparo mexicano. Ok? Ele percorreu todas as outras constituições depois de 1934, com ressalva à Constituição de 37, um período que tinha uma Constituição mais rígida, e aí então não existia o mandado de segurança na Constituição de 1937. Tá? O mandado de segurança coletivo nunca existiu nas outras constituições, também é uma modalidade nova trazida por nossa atual Carta Maior, Constituição de 88. Qual é a natureza jurídica desse MS? Senhores, ele tem uma natureza jurídica mista. Isso é o professor Pedro Lenza que traz para nós. Por que ele tem uma natureza jurídica mista? Olha só, porque de um lado ele é um remédio constitucional, tá? Porque ele está configurado, fundamentado na nossa Carta Maior, tá? Dentro lá dos remédios constitucionais. E ele também é uma ação civil de procedimento especial, tá? Por que eu falo que ela é uma ação civil de procedimento especial? Porque ela não admite dilação probatória. Veja bem, senhores, em qualquer ação civil ou qualquer ação, nós sempre temos a dilação probatória inerente aos procedimentos, certo? Nós temos, inclusive no processo civil, o ônus da prova, quem alega deve comprovar os fatos constitutivos do seu direito, aquele réu da ação ou aquele que está sendo alegado na ação, ele deve comprovar os fatos extintivos, modificativos, enfim. Nós temos a inversão do ônus da prova, nós temos a dinamização do ônus da prova, que é um instituto novo aí do CPC de 2015, mas veja bem, o mandado de segurança não poderá existir a dilação probatória. O que eu estou querendo dizer com isso? Senhores, como aqui nós estamos diante de um remédio constitucional que tem um procedimento especial, nós temos que lembrar que o objetivo desse remédio é a tutela de direito líquido e certo. Ou seja, não é que eu sempre vou ter razão naquilo que eu estou pedindo, mas eu preciso ingressar com a ação com todas as provas constitutivas do meu direito. Tanto para o bem quanto para o mal, eu preciso comprovar inicialmente, olha, eu estou querendo ser nomeado nesse concurso,
tá aqui o edital, tá aqui o porquê que eu não fui nomeado, esse aqui é o ato coator, essa é a autoridade coatora, ou seja, eu preciso demonstrar tudo de plano para o juiz, ok? Então é uma ação que não poderá existir a dilação probatória. A princípio, tá? Nós temos duas exceções na própria lei do mandado de segurança. Então, o objetivo dessa ação dirige-se a tutelar, então nós vamos aqui, tutelar, direito individual ou coletivo que for líquido e certo, não amparável por nenhum outro remédio constitucional. Ou seja, a própria Carta Maior traz, caberá mandado de segurança para assegurar direito líquido e certo que não seja amparado por habeas corpus ou habeas datas. Lembrando que o habeas corpus nós estamos falando de direito à liberdade de locomoção e habeas datas, direito à possibilidade de informações, de documentos a respeito de você perante os órgãos, ok? Então, o objetivo desse MS, tutela de direito individual coletivo, de direito líquido e certo, não amparável por nenhum dos demais remédios constitucionais. Certo? A fundamentação, então tá lá, artigo 5º, nos incisos 69 e 70 da nossa Carta Maior, ok? E aqui o 69 ele fala sobre o mandado de segurança individual, o 70 sobre o coletivo. Lembrando que o coletivo é a introdução da nossa Carta Maior de 88 e ele tem uma lei própria, tá? A Lei 12.016 de 2009, ok? Então eu tenho uma lei própria do MS. E a Carta Maior ele fala, olha, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas datas, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Então, olha, ele já me dá aqui quem será o polo passivo do MS, o impetrado, autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. A gente vai discorrer um pouco mais quando a gente chegar nesse trecho, ok? Então, o que é direito líquido e certo? O professor Eli Lopes Meirelles, ele identifica da seguinte forma: direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Então, meus queridos, eu preciso lembrar que não cabe dilação probatória. Então, eu preciso ter um direito amparado e que esteja liquidado e certo na minha mão no momento que eu estiver impetrando esse mandado de segurança, ok? O que não quer dizer que eu sempre sairei vitorioso. Pode ser que eu ache que eu tenho o direito líquido e certo, mas a autoridade coatora vai comprovar que de fato ela estava correta. Então, olha só esse trecho muito importante também do professor Eli Lopes Meirelles. Ressalta-se, entretanto, para não haver confusão, que não é o direito propriamente dito que deve ser líquido e certo, mas sim o fato carecedor de tutela que deve ser líquido e certa. Então veja bem, todo direito é líquido e certo, porque se fosse o direito líquido e certo propriamente dito, todo mundo sairia vitorioso desse processo. Mas aqui o professor faz essa advertência. Não é o direito propriamente dito que deve ser líquido e certo, mas sim os fatos carecedores de tutela. Então, aqui, ó, a minha fundamentação fática é essa. Eu precisava ser nomeado nesse certame porque eu atingi todas as etapas e agora eles estão falando que eu não posso ser nomeado porque não tem mais vaga. Ou seja, eu cumpri aqui os requisitos do edital e eu mereço ser tutelado pelo esse mandado de segurança. Ou seja, súmula
625 do STF. Vamos ver o que essa súmula fala. Admite-se a propositura do mandado de segurança quando houver controvérsia sobre o direito. Senhores, eu vou ingressar com o MS e a autoridade coatora ela vai rebater as minhas alegações. Apesar dela não apresentar uma contestação, o papel dela é apenas prestar informações, não é contestar, é prestar informações. Ela vai prestar essa informação em tom de repúdio àquilo que eu estou falando. Então vai ser uma contestação sim, mas a natureza jurídica da defesa do MS não é de uma defesa, não é de uma contestação, é de uma prestação de informação. Ok? Então eu vou poder propor mandado de segurança quando eu tiver de fato carecedor de tutela que deve ser líquido e certo. Ok? Pode ser que haja controvérsia, mas eu vou poder ingressar mesmo assim. O juiz vai decidir se eu tenho direito ou não. Falei sobre a dilação probatória. Não é possível a dilação probatória no MS. Então eu preciso apresentar já provas pré-existentes, ok? Então eu não posso fazer uma dilação probatória. Eu ingresso aqui e vou marcar uma audiência de instrução para que eu leve testemunhas para comprovar. Não cabe aqui nesse caso, ok? Eu preciso já de cara, na minha petição inicial, apresentar os motivos e as provas da ilegalidade ou da abusividade perpetrada pela autoridade coatora, ok? Então, de um lado eu tenho um impetrante com direito líquido e certo na mão, de outro eu tenho uma autoridade coatora que apresentou um ato ilegal, um ato abusivo, ok? Então, eu não posso demonstrar essa prova numa audiência de instrução, por exemplo. Eu preciso já chegar com essas provas, porque o procedimento do MS ela não comprova. Lembra da natureza jurídica? O MS ele tem uma natureza jurídica especial, tá? Uma natureza do processo civil especial, porque eu preciso já apresentar de cara as provas, certo? Mas a lei traz duas exceções. Então, a própria lei do MS, ele traz duas exceções, está lá nos parágrafos 1º e 2º do artigo 6º da lei do MS e estabelece o seguinte, olha, o parágrafo 1º. No caso em que o documento necessário à prova do alegado se ache em repartição ou estabelecimento público ou em poder da autoridade que se recuse a fornecê-lo por certidão ou terceiro, o juiz ordenará preliminarmente por ofício a exibição desse documento em original ou em cópia autêntica e marcará para o cumprimento da ordem no prazo de 10 dias. O escrivão extrairá cópias dos documentos para juntá-las à segunda via da petição. Então veja bem, eu quero falar que eu preciso ser nomeado num certame e nomeado num concurso público e que a autoridade coatora me eliminou, certo? Mas ela me eliminou e automaticamente retirou do site os documentos, o edital, retirou do site do concurso a parte do edital que fala que eu fui eliminado. Ou seja, eu não tenho como comprovar ali que eu fui eliminado, que eu fiz ou algo nesse sentido. Então eu vou entrar com o MS e liminarmente falar assim, excelência, eu sei que nós estamos diante de um procedimento que não cabe a dilação probatória, só que os documentos que comprovam o meu alegado estão de posse com a autoridade coatora que de maneira coercitiva, que de maneira unilateral retirou de circulação do site que deveria ser público. Então, oficie eles para que no prazo de 10 dias apresente cópias originais ou apresente o original ou cópias autênticas a respeito desse documento. Então, seria uma espécie de dilação probatória. Veja bem, eu não tenho uma prova pré-existente, mas eu justifico por que eu não tenho essa prova pré-existente. Parágrafo 2º. Se a autoridade coatora tiver procedido dessa maneira,
conforme aí o parágrafo 1º, for a própria coatora a ordem far-se-á no próprio instrumento de notificação. Então o que ele está falando aqui? Se a autoridade coatora for a própria que está retendo e que ela vai ser a ré desse mandado de segurança, ela que vai ser impetrada, eu vou dar ciência no mandato de citação para ela sobre o OMS, e nesse mesmo mandato de citação eu dou a ciência para a apresentação dos documentos no prazo de 10 dias, ok? O segundo caso é possível a existência de dilação probatória para contrapor os documentos apresentados pela autoridade coatora. Aqui nós estamos diante da aplicação do artigo 435 do nosso Código de Processo Civil. Então, se a autoridade coatora apresenta um documento e eu tenho uma chance de rebatê-la, a autoridade coatora fala: o Lucas nunca participou desse certame, e eu tenho um documento comprovador que eu participei do certame, então é cabível apresentar novos documentos, ok? Então, quais seriam os casos de possibilidade de dilação probatória do MS? Artigo 6º, parágrafo 1º e 2º. Quando a autoridade coatora ou órgão público está retendo a documentação que comprova o meu direito líquido e certo, ou para contrapor documentos apresentados pela autoridade coatora, ok? Então essa é uma exceção, pouca gente sabe disso, muita gente generaliza falando: olha, não cabe dilação probatória e pronto, acabou. Essa é a exceção que está na lei, a própria lei do mandado de segurança traz isso, então fique atento nessa situação. Legitimidade e competência. Legitimidade ativa. Senhores, aqui o legítimo ativo é um impetrante, tá? Então, nós estamos falando de quem pode impetrar o mandado de segurança, ok? Pode ser pessoa física, jurídica, nacional, estrangeira, privada ou pública, tá? Incluindo nesse rol pessoas detentoras de mera capacidade judiciária, exemplo, espólio e massa falida. Então, todo mundo pode entrar com mandado de segurança. Em face de quem? Quem é o impetrado, o litisconsórcio passivo desse mandado de segurança? Olha, é aquele que tem o poder de fazer o ato comissivo ou omissivo da autoridade coatora. Então percebam, se porventura a prefeitura municipal de alguma cidade faz um certame para contratar funcionários para o município, e aí dá algum boró lá no certame e você quer ingressar com mandado de segurança. Você vai propor em face de quem? Da banca. Você vai propor em face entre aspas, você sempre vai em quem é o chefão, ou seja, quem tem a possibilidade de alterar aquele status. Então, logo mais eu vou mostrar para vocês um mandado de segurança prático, na prática, que eu fiz em face de um ato coator do governador Marconi Perillo, que foi julgado lá no órgão especial do TJGO, ok? E lá eu trago a argumentação na petição, o porquê que o Marconi Perillo era a autoridade coatora. Porque ele é o cara que com a caneta ele conseguiria resolver tudo aquilo que ele não resolveu. Então, a autoridade coatora será aquele que praticou o ato comissivo ou omissivo da autoridade coatora. Em litisconsórcio passivo, olha só, existe o litisconsórcio passivo necessário com a pessoa jurídica que se vincula. Então, veja bem, eu ingressei com mandado de segurança em face do ato coator do governador Marconi Perillo. E o litisconsórcio passivo, qual é o órgão que ele está vinculado? Estado de Goiás. Então, lá na sua petição, você coloca, em face de ato coator praticado pelo senhor governador Marconi Perillo, neste ato, representante
do governo do estado de Goiás e você vai qualificar o estado de Goiás, tá? Daqui a pouco eu mostro a qualificação para vocês. Competência vai de acordo com a autoridade coatora. Então, nesse caso, a competência seria o TJGO. Você vai propor um mandado de segurança em face de ato coator do prefeito da sua cidade, vai ser o fórum do seu município. Lembra, por exemplo, a Constituição do Estado de Goiás trata competência própria, por exemplo, de atos coatores praticados por secretários estaduais, TJGO. Então não vai impetrar um mandado de segurança em face do ato praticado pelo secretário de Segurança Pública no fórum da sua cidade. Vai para o tribunal, ok? Tempestividade, nós temos um prazo decadencial de 120 dias, está lá no artigo 23 da lei, contados da ciência do ato. Então, fiquei sabendo que eu fui cortada do certame, começa a correr um prazo aí de 120 dias, um prazo decadencial. Olha só, acabou esse prazo, perdi meu direito? Não, perdi o direito de ingressar com o mandado de segurança. Mas a não utilização do remédio constitucional no prazo não gera a perda do direito, mas apenas a impossibilidade de socorrer por esse remédio, permitindo, no entanto, a tutela de direitos por vias ordinárias. É claro que o mandado de segurança é muito mais forte, é muito mais rápido, é muito mais célere, mas enfim, é melhor do que eu ficar sem acessar a minha justiça. O mandado de segurança coletivo, senhores, é idêntico ao mandado de segurança individual. Idêntico. Qual é a diferença? Que aqui eu não estou brigando por direitos individuais, aqui eu estou brigando por direitos coletivos. O foco será a coletividade, a proteção de seus direitos, seja coletivos em sentido estrito ou individuais homogêneos, não o sujeito considerado em sua individualidade, ou seja, coletivo para todos em sentido estrito ou individuais homogêneos. Muitas pessoas têm o mesmo direito. Isso acontece muito quando, por exemplo, eu preciso impetrar um mandado de segurança para a polícia militar, ou seja, o sindicato da polícia militar impetra em face da autoridade coatora e ela representa todos os PMs do estado de Goiás, por exemplo. Então, o mandado de segurança coletivo não se destina à tutela de direitos de um indivíduo em particular, devendo ser utilizado apenas para a tutela de direitos coletivos no sentido amplo. Se não for direitos coletivos em sentido amplo, nem individuais homogêneos, cada um que impetre o seu mandado de segurança individual, ok? Então, o artigo 21 da Lei do Mandado de Segurança traz a possibilidade, lembrando que é uma inovação da nossa Carta Maior. Carta Maior de 88, a Lei do Mandado de Segurança é de 2009, tá? Então, o artigo fala, o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, ou seja, eu preciso ter pelo menos um deputado ou um senador deste partido, na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária ou por organização sindical. Então, quem são os legitimados? Partido político com representação no Congresso, ou seja, eu preciso ter um deputado ou um senador, ou organização sindical, entidades de classe ou associação legalmente constituída que esteja funcionando há pelo menos um ano em defesa de direito líquido e certos da totalidade ou de partes dos membros ou associados na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensado para tanto a autorização especial. Não preciso ter procuração de todos, ok? Porque senão ficaria inviável. Então, os direitos protegidos pelo mandado de segurança coletivo, está no parágrafo único do 21. Então, eu estou protegendo direitos coletivos ou individuais homogêneos, anote isso, tá?
No mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante. Ok? Coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria. Então, está limitado àquela categoria. O mandado de segurança coletivo não induz litispendência para as ações individuais, ou seja, se porventura um policial militar ingressou com o mandado de segurança individual e o sindicato da polícia militar ingressou com um coletivo, não vai induzir a litispendência. O individual vai correr no rumo dele e o coletivo vai correr no rumo dele, ok? E olha só, os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante a título individual, se não requerer a desistência de seu mandado de segurança no prazo de 30 dias a contar da ciência comprovada da impetração da segurança coletiva. Olha que interessante. Eu impetrei um mandado de segurança individual. Nisso, meu sindicato impetrou o coletivo. E aí, eu tenho ciência que o sindicato impetrou esse mandado de segurança coletivo. Eu tenho 30 dias para desistir do meu individual, para que a coisa julgada do coletivo valha para mim. Ou seja, eu posso muito bem continuar com o meu individual. Mas veja bem, senhores, pode ser que caia na mão de um desembargador que não tenha o mesmo entendimento do desembargador que está julgando o coletivo. Então, você vai ter que analisar todas essas situações, porque se eu não peço desistência do meu individual, eu não vou ser beneficiado pela sentença do MS coletivo. Então, a legitimidade a gente falou, tá? Partido político, organização sindical. Partido político, representação no Congresso. Organização sindical, entidade, classe ou associação legalmente constituída e com há pelo menos um ano em defesa dos interesses de seus membros ou associações. Então, basicamente é isso. Senhores, eu quero convidá-los para dar uma olhadinha prática no mandado de segurança que eu fiz, ok? Que é esse que eu citei, em face de ato coator do governador Marconi Perillo. Eu vou explicar um pouquinho para vocês verem que é uma peça simples, tranquila, tá? E nós tivemos êxito nesse mandado de segurança. Então, vamos contar aqui com a mágica da edição para a gente já abrir esse mandado de segurança agora. Nossa, isso foi muito rápido, gostaram da edição? Então, olha só, pessoal, é o seguinte, foi um cliente que ele foi aprovado no certame de ASP, tá? Agente prisional, na época ainda não era a Polícia Penal, tá? Então, foi um certame de 2014 que lá para 2016, 2017 que ele foi nomeado. E nisso, ele tinha um salário atribuído pelo certame, tá? Então, ele ia ganhar inicial um salário X. Quando eles tomaram posse, o governador Marconi Perillo sancionou uma lei falando sobre uma terceira classe de policial militares e uma terceira classe de ASP, né, de agentes prisionais. E aí, nesse caso, o salário seria muito inferior ao que o certame dizia no começo, né, quando eles se inscreveram para o concurso. Ou seja, o certame, senhores, é um contrato que faz lei entre as partes. Então, eu preciso ter o cumprimento daquilo que o certame traz. Ok? Então, olha só, nós impetramos um mandado de segurança com fundamentos aqui no artigo 5º, inciso 69, artigo 1º da Lei 12.016 de 2009, da lei própria. Então, impetrar o mandado de segurança em face de ato coator do governador do estado de Goiás, senhor Marconi Perillo, autoridade vinculada ao estado de Goiás, e aí eu qualifico aqui o estado de Goiás. Lembra do litisconsórcio passivo necessário, estado de Goiás, ok? Então aqui a gente pede uma justiça gratuita,
Falo sobre a tempestividade, que é de 120 dias. Olha, o presente mandado de segurança encontra-se tempestivo, vez que o ato coator ocorreu no dia 11/9 de 2017. Então, eu tinha 120 dias para propor para impetrar esse mandado de segurança. E aí eu conto aqui o que aconteceu nos fatos, que o governador sancionou uma lei que estava ferindo o edital, que o edital faz lei entre as partes, tranquilo. E aí eu venho para os preliminares, da legitimidade passiva ad causa. Então, olha aqui, por que o Marconi Perillo é a autoridade coatora? Por que eu coloco esse tópico? Senhores, uma das coisas que eles vão defender com unhas e dentes na prestação de informação do impetrado é falar que eles não são legítimos para estar ali como impetrados, que eles não são autoridade coatora. Então, eu deixo bem claro aqui, olha só, que o professor José Alfonso da Silva fala, olha, o artigo 5º, inciso 69, amplia o espectro passivo do mandado de segurança, compreendido em dois grupos, autoridades públicas ou agentes de pessoas jurídicas no exercício das suas atribuições do poder público. Ou seja, neste sentido, certo é que a autoridade coatora seja aquela apta a modificar o ato impugnado ou ainda a que detém os lídimos meios para tal, num entendimento unitário da jurisprudência da doutrina, ou seja, aquele que pode alterar os fatos que nós estamos alegando, é aquele que sancionou a lei, então ele tem a possibilidade de falar, de modificar ali, por exemplo, o salário do nosso cliente, ok? Então, o cabimento, por que cabe o mandado de segurança, tá? Isso aqui é tranquilo, porque nós estamos diante de um direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus e habeas datas, tá? E aí, o direito líquido e certo, ok? Qual é o direito do meu cliente? Qual é o direito do seu cliente, tá? Então, é o famoso fundamento das suas petições. Então, você vai fundamentar com a jurisprudência, com o edital que foi fundamentado, certo? Tranquilo. Liminar, pedido de liminar, porque eu quero que ele já passe a receber por agora. Foi deferida a nossa liminar, vou mostrar para vocês, tá? O que eu preciso demonstrar na liminar, senhores? Fumaça do bom direito, fumus boniuris e o periculo in mora e o perigo da demora. Tá? Se porventura não Vossa Excelência não entender dessa forma, o meu cliente continuará em prejuízo, ok? É a famosa desgraça da desgraça. Olha, vai acontecer essa desgraça se o meu cliente não receber dessa forma, enfim. E aí os pedidos, tá? Bem fundamentado, porque nós estávamos diante do órgão especial do TJGO, então precisa ser bem fundamentado. Então a concessão da medida liminar, inaudita terra parte, ou seja, sem ouvir o impetrado, de acordo com o artigo 7º, inciso 3 da Lei de Mandado de Segurança, a procedência do pedido da justiça gratuita, a notificação da autoridade coatora para que preste informação no prazo de 10 dias, a ciência ao órgão, a pessoa jurídica que nós estamos tratando também contra, que seria aqui o Estado de Goiás, e a confirmação, tá? Por fim, requer que seja julgado conceder a segurança definitiva, confirmando aquilo que foi já deferido lá na nossa liminar, ok? Então você pede aqui o julgamento procedente. Valorzinho da causa, meramente fiscais, porque nós não estamos buscando aqui ganhar dinheiro. Aqui nesse caso, por exemplo, ele teria direito aos retroativos que ele não recebeu? Sim, mas uma ação de cobrança própria. Então, primeiro eu adquiro a segurança
para depois, com essa segurança, entrar com a ação de cobrança, ok? Então, a liminar foi deferida, tá? Então, olha aqui. Assim, nos termos, defiro a liminar pleiteada para que seja promovida a nomeação do impetrante a cargo da sua aprovação, ok? Então, foi beleza aqui a liminar. Então, foi deferida a liminar. O que aconteceu nesse processo? Nós chegamos num acordo com o Estado de Goiás, a Procuradoria-Geral, a PGE, a Procuradoria-Geral do Estado, propôs um acordo para que pagasse um retroativo diferenciado lá para eles pedirem a desistência do mandado de segurança. E aí ele já conseguiria receber logo uma parte do retroativo e o seu salário. Então foi basicamente isso, ele aceitou o acordo. Eu acho que quase todos aqueles que impetraram o mandado de segurança aceitaram esse acordo e foi isso. Ok, senhores, espero que vocês tenham gostado. Eu estou à disposição para responder dúvidas, seja no WhatsApp, seja no fórum, ok? Não deixe de assistir essa aula, tá bom? Muito obrigado, um abraço.